Seja bem-vindo ao terceiro domingo da campanha. Hoje à noite estaremos falando sobre o segundo propósito de Deus para a sua vida. E o tema da mensagem de hoje é formado para fazer parte da família de Deus. Nós estamos descobrindo os propósitos de Deus para a nossa vida. Semana passada falamos do primeiro. Nós fomos criados para dar prazer a Deus, para adorar a Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas. Isso se chama adoração. Devemos adorar o único Deus verdadeiro, o Criador de todos nós, o Criador deste universo. Não podemos adorar outra pessoa, outro ser, outra coisa. Deus precisa vir em primeiro lugar. Esse é o primeiro propósito da vida do ser humano. Amar a Deus sobre todas as coisas. E nós chamamos de adoração. Hoje nós vamos falar sobre o segundo propósito. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família. Deus quer um grupo de pessoas aqui na terra que o ame e que vai estar com ele eternamente. Esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus, formar aqui na terra uma família. Nós temos o Pai e nós somos todos irmãos em Cristo. E o segundo propósito da sua vida é que você pertença a essa família, faça parte desta família, e que você ame os seus irmãos. E amar os irmãos se chama comunhão. Você não foi feito para viver isolado, você foi feito para fazer parte de uma família. A vida cristã não é só uma questão de aceitação, é também uma questão de pertencimento. Você precisa pertencer a um grupo. Eu me lembro, em 2013, primeiro ataque a escolas aqui no Brasil. O Wellington, um jovem chamado Wellington, ele pegou uma arma e entrou numa escola lá em Realengo do Rio, saiu disparando e matou umas 13 ou 14 crianças lá. E falando sobre a vida daquele jovem, disse que ele tinha sofrido bullying anteriormente, ele era aluno daquela escola, tinha terminado os estudos, mas continuou com aquele pensamento de vingança, aquela raiva internalizada. E aquele jovem, uma característica dele, as pessoas disseram, olha, esse jovem aí não relacionava com ninguém. Esse jovem vivia isolado. Esse jovem ficava lá na sua casa, na internet, no seu computador, e não tinha relacionamento com pessoas. Ele vivia uma vida isolada. Isso é um perigo. As pessoas viverem o isolamento, viverem distante dos outros. Deus não criou o ser humano para viver isolado. Deus criou a gente para viver em comunhão, comunidade. Temos uma família, temos irmãos, temos amigos. E temos a igreja, temos a família de Deus. Eu queria falar sobre isso nesta noite, porque este é o segundo propósito. Deus criou você para fazer parte da família dele. E essa família é a igreja. E eu vou mostrar para você hoje tudo na Bíblia. Tá bom, irmãos? Aqui não é a palavra do missionário, não. E novamente, tudo que você vir ali, você sabe que é versículo da palavra de Deus. Não é a opinião humana, é a palavra de Deus. Então vamos lá. Hebreus capítulo 2, versículo 10, primeiro versículo desta noite, diz assim: Deus que cria e sustenta todas as coisas, Deus fez tudo isso, a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Filhos de Deus. Deus fez tudo isso, Deus fez a igreja, para que nós pudéssemos tomar parte na glória de Jesus. Estarmos com ele para sempre. Mais um versículo, Efésios 1 e 5. O apóstolo Paulo agora fala sobre a igreja. Pode colocar. Efésios capítulo 1, versículo 5. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Todos nós somos filhos de Deus, adotados na família de Deus. Esse aí é um propósito eterno de Deus. Ele nos amou e nos predestinou para que nós fizermos parte, para nós fazermos parte da sua família. Então a história da Bíblia é a história de Deus formando um povo, formando uma família. E essa família é a igreja. E o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, amem os irmãos. Isso se chama comunhão. Amar os irmãos. Amar o nosso irmão em Cristo. Este é o segundo propósito, então, de Deus para a sua vida. Você pertencer à família de Deus e você amar os irmãos em Cristo. Amar a Deus é adoração e amar os irmãos é comunhão. Entenderam? Primeiro propósito, amar a Deus, adoração. Segundo propósito, amar os irmãos, comunhão. Precisamos estar em comunhão uns com os outros. Missionário, por que Deus quer que eu aprenda a amar outras pessoas? Por que Deus... Eu já tenho a minha família, já tenho meus parentes. Por que Deus quer que eu ame outras pessoas? As pessoas da sua família, a família de Deus. Primeira resposta. A nossa família física um dia vai se separar. Você sabia disso? Não sabia? A família física um dia separa. Alguém se casa, vai embora, vai para outro lugar, fica distante. Às vezes nunca mais volta a reencontrar.
A família também pode se afastar, não só por mudança, mas também por desentendimento. Às vezes desentende, briga, fica um cara virada para o outro, e às vezes não volta mais a se conectar. E a família também se separa pela morte. Quando morre, a gente perde a pessoa que a gente ama. É assim. A família física um dia vai se separar. Segundo, eu devo amar a família de Deus porque isso também me torna mais parecido com Deus. Porque Deus é amor. E eu sou chamado a amar os meus irmãos. Amem os irmãos. E terceiro, a gente é convidado, é chamado para amar os irmãos porque a gente precisa aprender a conviver. A gente precisa aprender a conviver. E a convivência em sociedade, né, em fraternidade, numa família, num relacionamento fraternal, de igreja, a gente lida com pessoas com defeitos, com falhas. A gente precisa exercitar perdão, a gente precisa exercitar a paciência, a gente precisa exercitar o amor. E como é que nós vamos aprender a amar as pessoas? Somente relacionando com as pessoas. Nós não devemos fugir disso. Deus quer que a gente aprenda a conviver uns com os outros. Então, irmãos, comunhão, o que é comunhão? Às vezes a gente costuma chamar de comunhão, né? A gente tem até essa praça aqui, a cantina, que a gente chama de Praça da Comunhão. Porque ali termina o culto, a gente vai lá, né? Tem o ministério ali do cafezinho, né? Do bolinho, né? Que a turma gosta bastante de ir lá. E a pessoa toma um café, toma um suco, come um bolo, às vezes compra um salgadinho também, fica ali conversando. E a gente chama isso de quê? Comunhão. Isso é comunhão, missionário? Sim, mas comunhão não é apenas isso. Isso é um nível bem superficial da comunhão, mas é um início. E a gente faz questão que as pessoas gastem um pouquinho mais de tempo, né? Fiquem depois do culto, né? Fiquem ali, conversem um pouco, façam uma amizade, né? É importante isso. Mas não é apenas isso. Comunhão não são apenas conversas superficiais. Comunhão é amar a família de Deus. Comunhão é você amar a família de Deus, amar os seus irmãos. Em 1 João 4,21 nós lemos a palavra de Deus, e quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então veja bem, que o apóstolo João aqui diz que o amor a Deus não pode ser só por Deus, também precisa ser pelo irmão. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É uma ordem, é um mandamento. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, ele diz: escrevo-lhe essas coisas para que saiba como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. O apóstolo Paulo, ele fala que ele estava ensinando tudo aquilo naquela carta para que a gente pudesse aprender a como viver na família de Deus. As cartas de Paulo são instruções para que a gente possa aprender a viver, conviver com os irmãos, amar os irmãos, termos comunhão com os irmãos. Ali tem muitas instruções. Tem hora que a gente encontra instrução assim na palavra de Deus que nós devemos suportar uns aos outros. Tem hora que a situação fica tão difícil no relacionamento que a gente tem que suportar o outro, aguentar firme. Porque o verdadeiro amor faz com que a gente ame o irmão, não o irmão perfeito, mas o irmão do jeito que ele é. E às vezes as dificuldades servem para nos ensinar a perdoar, ensinar a ter paciência, ensinar verdadeiramente a amar as pessoas. E a igreja, irmãos, isso é importante a gente dizer, a igreja não é um clube, a igreja não é uma ONG, a igreja é uma família. A igreja não é um prédio. Esse prédio que tem aqui se chama casa de oração. É consagrado a Deus. Mas a igreja não é a parede, o teto, né, o piso, o púlpito. A igreja são as pessoas. A gente costuma dizer, hoje eu vou à igreja. A gente entende que a pessoa quer dizer, eu vou participar do culto. Mas ao pé da letra não está certo dizer isso. Hoje eu vou ao templo, eu vou à casa de oração, cultuar a Deus junto com a igreja. E a igreja são as pessoas. A igreja não é o espaço físico. A igreja não é o prédio. A igreja é uma família a qual a gente pertence. E hoje à noite eu queria falar de 4 níveis de comunhão. 4 níveis de comunhão que a gente precisa desenvolver para viver isso. Viver esse propósito de Deus na sua essência. Amar os irmãos, ter comunhão. E o primeiro nível é o nível de membresia. É aquele que você escolhe a quem pertencer. Primeira coisa, você precisa se tornar um membro da igreja. Não estou dizendo que tem que ser a casa de oração. Pode ser uma outra igreja, que seja bíblica, que seja cristã, que ame a Jesus e ensine a palavra de Deus. Pode ser. Nós temos boas igrejas em Pociúncula e no Brasil inteiro. Mas é preciso que a pessoa esteja comprometida como membro de uma igreja. Por quê? Por tudo isso que nós estamos falando.
É um propósito de Deus que a gente viva em comunhão, que a gente ame os irmãos, que a gente tenha relacionamento uns com os outros, compromisso uns com os outros. É necessário isso. Igreja não salva, nenhuma igreja salva. Quem salva é Jesus. Mas a igreja é o ajuntamento dos cristãos, para a gente poder desenvolver a nossa fé, cumprir a missão que Deus tem para nós. Então, como cristão, você precisa encontrar uma família igreja, para você se pertencer, você pertencer a ela, se ligar a ela. Porque a vida cristã não é só uma questão de fé, é uma questão de você também pertencer, você ter um pertencimento. Você está comprometido com outras pessoas. Porque isso não é uma ideia do homem, irmão, isso é uma ideia de Deus. Foi Deus que estabeleceu isso. Agora, quando você nasceu, automaticamente você passou a fazer parte da raça humana. Você é um ser humano. Mas você tem que escolher fazer parte da família de Deus. Isso é uma decisão, isso é uma escolha. Ou você aceita ou não, ou você quer ou não. Esse é um propósito de Deus, mas Deus não obriga ninguém a fazer isso. Mas é um ensino, e eu preciso ser sincero e verdadeiro com você. Nós precisamos ouvir o que Deus diz. Esse é um dos propósitos, viver solto, viver a vida cristã numa carreira solo. Isso não tem fundamento na Bíblia. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes nós ouvimos alguém dizer assim: eu sou cristão, mas não quero me filiar a nenhuma igreja. Isso é um pensamento hoje muito forte. Não, eu posso ser cristão, mas eu não preciso estar ligado a nenhuma igreja. É um pensamento de muita gente. Será que esse pensamento é bíblico? Será que ele é de Deus? Porque às vezes as pessoas têm um pensamento porque aquilo agrada a sua carne. Mas será que isso é o que Deus ensina? A gente precisa estar submisso à palavra de Deus. Agora, veja bem, quando a pessoa diz: eu quero ser cristão, mas eu não quero pertencer a nenhuma igreja, é como se um jogador de futebol dissesse assim: eu sou um jogador de futebol, mas eu não quero pertencer a nenhum time. O que você acha? Quem seria o Neymar sem o Santos, sem o Barcelona, sem o Paris Saint-Germain, sem a seleção brasileira? Quem seria o Neymar com todo aquele talento, com toda aquela habilidade? Ele seria alguém? Ele não teria feito sucesso, não teria ganhado dinheiro, não teria feito fama. Com toda a habilidade que ele tem. Ele poderia até participar de um circo, né? Ser funcionário de um circo, fazer embaixadinha, fazer malabarismo com a bola e ter uma fama ali como uma pessoa que sabe manusear bem e faz acrobacias com a bola. Mas ele jamais teria a utilidade que ele teve para ser campeão mundial pelo Barcelona, ter essa fama, esse reconhecimento. Por quê? Porque o jogador de futebol precisa de um time. Então o cristão dizer: eu quero ser cristão, mas eu não quero pertencer a nenhuma igreja, é o mesmo que dizer um jogador de futebol que quer ser jogador, mas não quer ter time. Não vai dar certo. É como um tocador de tuba. Quem conhece tuba aí, aquele instrumento musical que toca grosso, né? Aquele grave. É assim, na orquestra é bonito, mas se não tiver dentro de uma orquestra, uma tuba, você fazer um solo de tuba, eu nunca vi. Tudo grave, né? Vai ficar um negócio que não soa bem. Mas se botar no meio dos outros instrumentos, não fica bonito. Aquele grave ali dá uma harmonia. A pessoa dizer: eu quero ser cristão, mas eu não quero pertencer à igreja, é o mesmo que dizer: eu sou tocador de tuba, mas não quero participar de nenhuma orquestra, eu quero tocar sozinho. Ele pode até tocar sozinho, mas não vai ter ninguém para ouvir. Né? Ou seja, nós precisamos estar ligados. E essa semana, durante a semana, a partir de amanhã, você vai ler no livro Uma Vida com Propósitos, 6 razões pelas quais você precisa fazer parte de uma igreja local, estar como membro de uma igreja. Você vai ali, durante as leituras semanais, você vai ver a importância disso. Tudo baseado na palavra de Deus. Então, Romanos capítulo 12, versículo 5, nós vamos colocar aqui mais uma vez, é até mais uma chance para você memorizar o versículo da semana. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, 5. Vamos falar juntos? Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Olha o que Paulo está ensinando. Que cada membro está ligado a todos os outros. Nós estamos ligados uns aos outros. Paulo usa a figura do corpo humano. Ele usa a figura do corpo humano para falar o que é a igreja. A igreja é um corpo. E cada membro, né? O dedo, a mão, os pés, a boca, o nariz, tudo tem uma função, tudo tem uma utilidade. São muitos membros, mas um só corpo. A igreja tem muitas pessoas, mas é um só corpo, é uma família. Eu costumo dizer, eu até falei essa semana,
que tem membros na igreja, que tem membros do corpo humano que são mais visíveis, né? O nariz, você olha para mim e já vê logo meu nariz, né? Você olha para mim e vê minha orelha também, que é meio grande. Você olha para mim e vê os meus olhos. São membros importantes, mas não são essenciais, assim, não são imprescindíveis. Eu posso viver sem uma orelha, eu posso viver sem um nariz, eu posso viver até cego, sem um olho. Mas eu não posso viver sem um coração. O coração ninguém vê. Você não vê meu coração. Muitas vezes, os membros mais importantes numa igreja são aqueles que aparecem muito pouco. Não é aquele que está muito em evidência, muito visível, né? Tem gente que às vezes chega na igreja quietinho, faz a sua oração, né? Faz o seu trabalho, não aparece muito, mas é vital, é importante. Porque todos os membros são importantes. Todos têm a sua função. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, se chega alguém para mim e fala assim, Fábio, eu gosto muito de você, mas eu odeio o seu corpo. Né? Seu corpo para mim é horrível. Eu vou sentir elogiado com isso? Sério, irmãos. Jesus, eu gosto muito do Senhor, o Senhor morreu por mim na cruz, o Senhor é maravilhoso. Mas eu não suporto a igreja. É muita gente com defeito, é muita gente falsa, é muita gente hipócrita na igreja. Sabia que tem muita gente deixando se convencer por esse argumento? Jesus, eu gosto da sua cabeça, mas eu não gosto do seu corpo. Porque a igreja é feita de pessoas, irmãos. Pessoas imperfeitas, que têm falhas, que erram. Como eu e como você. Nós somos pecadores. Você já parou para pensar que Jesus tinha 12 discípulos? 12. Só 12. E nos 12, Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. E os outros, quando Jesus foi preso, todos correram. Não era um povo muito certinho não, né, os 12 discípulos. Não eram muito bonzinhos não, né, irmãos? Falharam com Jesus. E Jesus desistiu deles. Jesus, quando ressuscitou, mandou chamar todo mundo. E chamou Pedro numa conversa à parte com ele. Jesus continuou acreditando em Pedro. Disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão. Não fique esperando encontrar a perfeição nas pessoas. Perfeito é Jesus Cristo. Perfeito é Jesus. Toda igreja que você for, você vai encontrar pessoas sérias e comprometidas com Deus, que fazem a obra de Deus, mas vai encontrar gente também que às vezes não entendeu o que é ser igreja ainda, que está ali, mas não compreendeu. Você vai encontrar gente sincera, vai encontrar gente hipócrita. Você vai encontrar gente com motivação certa e gente com motivação errada. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Teve um tal de Simão que queria comprar, ele disse que ele creu, aceitou, foi batizado, mas queria comprar o poder de conceder o Espírito Santo, ofereceu dinheiro aos apóstolos. Estava na igreja. Estava na igreja. Ananias e Safira, um casal que vendeu a propriedade e falou para Pedro, Pedro, aqui o dinheiro da propriedade, ó, divide com os irmãos aí. Eles combinaram antes, vamos vender, vamos dar uma parte, vamos ficar com a outra parte, vamos falar que demos tudo. Dentro da igreja, querendo parecer uma coisa que não era. Estava na igreja, era membro da igreja. E a igreja mais pura e mais santa que teve foi a igreja de Jerusalém, a igreja mais cheia do Espírito. Mas tinha lá gente também mal intencionada. E será que a culpa é de Jesus? Não, irmãos. Jesus continua amando a igreja. E Jesus conhece os que são verdadeiros e aqueles que não são. Jesus sabe, e ele é que vai separar o trigo do joio, as ovelhas dos bodes. Não é o homem que faz essa separação. É Deus, é Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja também é chamada de noiva de Cristo. E não sei se tem algum noivo aqui. Tem algum noivo aqui? Levanta a mão, noivo ou noiva aqui dentro? Não tem não, né? Deixa eu ver. Acho que não tem não, né? Mas pensa aí, quando você era noivo. Se alguém chegasse para você, olha, fulano, eu gosto muito de você, mas eu detesto a sua noiva. Você ia ficar satisfeito com isso? João, sim, até obrigado. Se eu não gosto da minha noiva, não serve para mim também. Eu não quero sua amizade não, né? Eu preciso. Se você quer considerar mim, você tem que considerar minha noiva, minha esposa. Tem muita gente fazendo isso hoje com o Senhor. Eu amo Jesus, mas eu detesto a noiva. Eu não quero a igreja. Não serve para mim. Eu sou bom demais para misturar com esse povo. Eu sou perfeito demais para misturar com essa gente. Eu sou santo demais para misturar com esse pessoal. Ah, irmãos. Nós somos povo de Deus. Nós somos fracos, nós temos pecados, mas temos que buscar a santificação. Temos que buscar a santidade. Temos que buscar tirar os pecados da nossa vida. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, é preciso amarmos a igreja. E qual é o sinal visível de uma pessoa que se torna membro da igreja? É o sinal do batismo. O batismo é o rito de iniciação
É a ordenança de Jesus para a pessoa ser introduzida na igreja como membro da igreja. E o batismo é uma representação de que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Então, a pessoa que crê em Jesus, é cristã, aceita Jesus. E como é que ele faz para ser membro de uma igreja? Ele precisa ser batizado. E também não é palavra de homens, é a palavra do próprio Cristo. Ele diz isso. 1 Coríntios 12 e 13, olha o que lemos na palavra de Deus. Isto é o que proclamamos com palavras e ações quando somos batizados. Cada um de nós é agora parte do seu corpo da ressurreição. Do seu corpo ressurreto. Perdão, falhou ali. Então, o batismo, você está agora declarando que você faz parte do corpo ressurreto de Jesus, que é a sua igreja. Outro versículo, Romanos 6 e 3, diz assim. Romanos capítulo 6, versículo 13. Esse é o significado do batismo na vida de Jesus. Quando somos mergulhados na água, é como se fôssemos enterrados com Jesus. Quando saímos da água, é como se levantássemos na ressurreição de Jesus. Aqui o apóstolo Paulo fala do significado do batismo. Aqui o caso do batismo por imersão. Quando você é afundado na água, é mergulhado na água, é como se você estivesse morrendo, sendo sepultado. E quando você levanta, é como se você estivesse ressuscitando para uma vida nova. A simbologia do batismo está aqui. Você se levanta para viver uma vida nova. É importante. O batismo não salva, mas o batismo é um ato de obediência. Ato de obediência a Cristo. É como uma aliança de casamento. Essa aliança me lembra que no dia 27 de junho de 1992, eu prometi a Jaqueline que eu iria ser fiel a ela, eu iria amar a Jaqueline, iria cuidar dela, até que a morte nos separe. Essa aliança me lembra isso. O batismo me lembra que também no dia que eu fui batizado, eu fiz um compromisso com Jesus, de ficar com Ele durante toda a vida e até a minha morte, quando eu estarei morando com Ele eternamente. O batismo significa isso. Você está demonstrando para o mundo que você agora pertence a Jesus, que você agora tem uma fé, e a sua fé é pública, não é escondida, e você está se unindo a uma igreja local, fazendo parte do corpo de Cristo. Quantas pessoas que estão aqui hoje, preste atenção na pergunta, hein? Quantos estão aqui que se lembram do seu batismo? Levante a mão. Se lembra. Muita gente levantou a mão, muita gente não levantou, né? Então, é importante a gente passar pelo batismo, porque foi o próprio Cristo que ordenou que assim o fizéssemos. Então, o primeiro nível de comunhão, eu escolho a quem pertencer, é o nível da membresia, eu me torno membro de uma igreja. Segundo nível, é o nível da amizade, a gente aprende a compartilhar. Esse é um nível um pouco mais profundo, a gente vai aprofundando um pouco mais. É quando você se aproxima um pouco mais da família de Deus e aprende a compartilhar. Você começa a aprender a compartilhar. Atos 2 e 44, o próximo versículo, fala da igreja primitiva, quando começou a igreja. Diz que todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Os cristãos, no início, eram muito unidos. Eles estavam juntos e eles repartiam uns com os outros o que tinham. Eles compartilhavam, repartiam. Então nós temos duas verdades aí desse versículo. É que eles estavam juntos e repartiam. Aprendemos aqui então que você não pode desenvolver uma amizade sem estar junto. Você não pode desenvolver uma amizade se você não estiver junto com uma pessoa. E você também não pode desenvolver uma amizade sem repartir. Você precisa aprender a repartir, compartilhar com os outros o que você tem. Então, a amizade depende de investimento, de estar junto e de repartir também. É muito bacana quando uma pessoa tem uma amizade que dura 20, 30, 40, 50 anos. Isso é muito bonito. Isso é muito bacana. Muito saudável também. Eu admiro pessoas assim. Mas isso não é produto de sorte. Isso é produto de investimento e de dedicação. Você manter uma amizade por tanto tempo. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, irmãos, porque nós estamos dedicando muito pouco tempo para construir relacionamentos. E Deus nos criou para relacionar uns com os outros. Nós precisamos aprender a ter comunhão, a amar os irmãos. A vida não é feita apenas de conquistas. A vida é feita de relacionamentos. A gente precisa deles.
pessoa pode ser muito bem sucedida, humanamente falando, mas se ele não aprendeu a relacionar com os outros, ele se sente frustrado. Porque a vida é uma questão de relacionamento. Os discípulos repartiam tudo. Eles compartilhavam o que tinham. E o que nós podemos compartilhar, irmãos? O que você pode repartir sendo membro de uma igreja? O que você pode compartilhar, repartir com os outros? Primeiro, a gente pode repartir as nossas experiências. Irmãos, cada um de vocês tem uma experiência de vida. E a sua experiência pode ajudar outra pessoa. Às vezes você tem a solução para o problema de alguém que está perto de você. Mas por não estar junto, por não conversar, por não compartilhar, você não tem aquela solução. Porque você não recebe aquele compartilhamento. O isolamento nos prejudica muito. Nós precisamos aprender. Olha o que diz Provérbios 27, versículo 17. Olha a sabedoria da palavra de Deus. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Né? Lembra lá da faca da pessoa que fica lá no açougue, né? Aquele fuzil, o ferro afiando o próprio ferro. As pessoas aprendem umas com as outras. A gente precisa estar junto e a gente precisa repartir, compartilhar o que sabe, o que tem com os nossos irmãos. Precisamos compartilhar nossas experiências. Você já ouviu a frase que é sábio aprender com a experiência? Já ouviu essa frase, né? É muito bom você aprender com a experiência. Mas mais sábio é você aprender com a experiência dos outros. A pessoa sabe, ele aprende com a experiência dos outros. Ele vê o erro do outro e fala, isso aí eu não quero para a minha vida. Então a igreja é um potencial enorme de experiências que existem aqui. E a gente precisa compartilhar isso. A gente precisa ajudar uns aos outros. A gente não tem tempo de ter todas as experiências na vida, irmãos. Os jovens que estão aqui, olhem para a vida das pessoas que estão servindo a Deus, que têm família, que têm trabalho, que estão vencendo na vida, que estão conquistando a sua vida honestamente, decentemente. Olhe para a vida dessas pessoas. A Bíblia fala que as mulheres mais jovens devem aprender com as mulheres mais experientes. A Bíblia fala disso. O conselho das mulheres maduras pode ajudar as moças, as mulheres mais novas. A Bíblia fala disso. A Bíblia instrui a isso. A Bíblia fala que os jovens devem ouvir os mais velhos, aprender com os mais velhos. A experiência. A gente é abençoado nesse contexto de troca de experiências. Outro dia, o irmão aqui soube que eu estava com o açúcar elevado, né? Já no pré-diabetes. Os irmãos estão vendo que eu estou emagrecendo porque eu cortei açúcar. Parei de comer açúcar tem 2 meses. O açúcar estava subindo lá, estava quase virando diabético. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tem que tomar uma atitude. Há um irmão aqui falou, Fábio, eu tenho uma receita boa para você. A pata de vaca é excelente para abaixar os níveis do açúcar do sangue. Vou te dar essa receita. Mas não deu só a receita não, foi lá e pegou a pata de vaca e trouxe para mim. Aí eu fiz. Quando acabou, no dia que acabou, ele trouxe de novo. No dia que acabou de novo, ele trouxe novamente. E eu tenho mais de um mês que estou tomando pata de vaca. E está baixando mesmo, hein? Estava em 122, agora está em... Última vez que eu medi, a Jaqueline mediu, está 101. Né? Sem tomar outros remédios. Só mesmo a dieta e a pata de vaca. Isso é o quê, irmãos? Isso é experiência. Irmão Zé Carlos está ali. Ó. Cabeça branca, mas um coração muito amoroso, né? Que gosta de ajudar as pessoas. Me deu receita, me deu também o remédio. Faltou colocar da minha boca, né? Mas eu estou fazendo. Então, a gente está num contexto, irmãos, de aprender uns com os outros. Quanta coisa boa você tem que aprendeu na vida que pode passar para os outros. Você é mais jovem, não seja orgulhoso. Não ache que esse conhecimento que você adquire aí, vendo reels na internet, no Instagram, que vai te fazer você uma pessoa bem-sucedida na vida. Cuidado com essas coisas. Você precisa se debruçar nesse livro. Você precisa ouvir pessoas que têm intimidade com Deus, que conhecem a Deus. Pessoas que estão vencendo a vida, decentemente, honestamente. A gente precisa aprender com a experiência uns dos outros. E a gente precisa compartilhar isso. Abra sua boca, fale. Coloque para fora aquilo que Deus já te deu. Que você aprendeu às vezes com muita dificuldade, mas aprendeu. Passe para frente. Não deixe de falar. Ajude o seu irmão. A gente pode repartir também, irmãos, as nossas casas. 1 Pedro 4:9, o que diz lá? Hospedem uns aos outros sem reclamar. Palavra do apóstolo Pedro para os cristãos. Abram as suas casas. Não está dizendo se a casa é bonita, se a casa é feia, se a casa é nova, se a casa é velha. Abra a sua casa para que você tenha comunhão com as pessoas, com os irmãos. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer mais, irmãos. Abrir sua casa, receber um irmão, né?
convidar alguém para ir na sua casa, convide. Chame para almoçar, chame para tomar um café, chame para orar. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Eu quero fazer uma reverência especial aqui aos irmãos que tem grupo pequeno na sua casa, que abre a porta da sua casa para ter grupo pequeno. Eu sei que dá trabalho. Eu sei que às vezes cansa. Porque você tem que arrumar a casa, tem que esperar as pessoas, e aquilo ali, ano após ano, né? Você está abrindo a sua casa. Deus te abençoe. Que vá muitas bênçãos de Deus para dentro da sua casa. Porque eu sei que é um compromisso. Mas abra a sua casa. Receba pessoas na sua casa para falar de Deus, para orar, para cantar. Relacione com pessoas que amam a Deus. Crie um vínculo com pessoas que tenham fé. A gente precisa disso. O isolamento está levando as pessoas à depressão, a doenças da alma. A gente precisa relacionar, irmãos. A gente precisa uns dos outros. Abra a sua casa. Abra e participe também de um pequeno grupo, né? Acredite nisso. E outra coisa que a gente pode compartilhar também são os nossos problemas. Se você tem um problema e compartilha ele com um irmão, o problema diminui pela metade. Às vezes eu atendo pessoas que estão com algo assim, que está precisando falar, está estourando. Aí ele vem, conversa, abre o coração, desabafa, a gente ora. E a pessoa já sai dali e fala, puxa, como eu estou me sentindo melhor. Precisava falar, precisava abrir o coração. Tem gente que está tão sozinha, está tão isolada, né? Precisando de falar, precisando de conversar, precisando de alguém que simplesmente ouça. Mas isso não é possível se a gente não se conectar um ao outro. Abra a sua casa. Compartilhe seus problemas. Próximo versículo, Gálatas 6, versículo 2 diz, ajudem uns aos outros. E Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Olha aí para que serve o ajuntamento, a comunhão, o grupo pequeno. Você está junto com irmãos. Encoraje um ao outro. Uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo pode ajudar muito a pessoa a ter coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Não deixe de reunir, não deixe de congregar, não deixe de estar junto. É o que diz a palavra de Deus. Não fuja dos irmãos, junte-se aos irmãos. Terceiro nível é o nível da parceria. Esse é o nível mais profundo, irmãos. É quando a gente aprende a ajudar as pessoas quando estão com dificuldades, quando a gente aprende a dar a nossa contribuição, quando a gente se torna parceiro. E a pessoa, quando está em dificuldade, você não deixa ela sozinha, você continua com ela. E você ajuda essa pessoa. Esse é um nível ainda mais profundo da comunhão. E, primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo diz, porque nós somos companheiros de trabalho do serviço de Deus. Companheiros de trabalho. E a gente não abandona o companheiro quando ele está com dificuldade. Nós somos cooperadores. Efésios 4,16 diz, olha a palavra de Deus, o corpo todo está ajustado perfeitamente. À medida que cada parte realiza o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Corpo ajustado, cada um fazendo a sua parte, o seu trabalho, ajudando um ao outro, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo em amor. Mateus 24, versículo 40. O que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Jesus falou, quando você faz para o seu irmão, ainda que ele seja bem humilde, você está fazendo para mim. Você está fazendo por mim. É como se fosse para mim. Então, servir o seu irmão, ajudar o seu irmão. Talvez essa semana você pode identificar alguém, né, do seu relacionamento, do seu pequeno grupo, ou do seu grupo de ministério da igreja, alguém que está com problema, com dificuldade. Você pode ajudar. Procure alguma forma de ajudar. Seja solução também na vida dessa pessoa. E em último lugar, o quarto nível, é amar os irmãos como família mesmo. Amar os que creem como familiares. É a afinidade familiar. A parentela ou parentesco. Amar os cristãos como se fossem da nossa família. Estar comprometido com eles. Irmãos, esse é o nível mais profundo. Você considerar o seu irmão como um irmão mesmo. Como alguém da sua família. E assim a igreja primitiva agia. Atos 2:42, olha o que diz. Eram como uma família, um para o outro.
Quando a igreja começou, era assim, irmãos. Eles estavam juntos, repartiam uns com os outros. E tinha uma consideração mesmo de família. Pessoas que não eram de sangue, mas que estavam ligadas pela fé em Cristo. Romanos 12, 10, que diz o apóstolo Paulo: sejam dedicados uns aos outros como família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Está mandando a gente aprimorar, né? Em demonstrar respeito uns para com os outros. Ser dedicado. Viver a koinonia, que é a comunhão, que é um compromisso que a gente tem com o outro. Esse é o nível mais profundo da comunhão, irmãos. Quantos aqui sabem João 3,16? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem sabe 1 João 3,16? Vamos ver aqui no texto. Pode passar. 1 João 3,16. Olha lá. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. João 3,16 é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo maravilhoso, né, irmãos? João 3,16. Mas 1 João 3,16 é esse aí. Diz que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ou seja, nós somos convidados a fazer sacrifício pelos nossos irmãos. Sacrificar. Estar junto com ele na hora dos sofrimentos. Comunhão do sofrimento. Você não abandonar a pessoa quando ela está passando por dificuldade. Você está junto com ela. Oferecer a sua ajuda, oferecer o seu suporte. Orar por ela, conversar com ela, ajudar, às vezes financeiramente, materialmente. Caminhar junto com uma pessoa. Isso é o nível mais profundo da comunhão. Eu gosto muito da história de Sadhu Sundar Singh. É uma história muito bonita. Ele era um cristão muito dedicado a Deus. Ele morava lá naquelas regiões lá do Nepal, né? No norte lá da Índia, lugar muito frio. E ele vivia viajando a pé. E um dia ele estava viajando com um amigo, estava caindo uma grande tempestade de neve. E estava muito frio. Estavam os dois caminhando e procurando se refugiar em algum abrigo, porque a tempestade estava muito grande. Em determinado momento ele chegou, os dois viram uma pessoa caída na neve. Aquele homem estava ali caído, ele ia morrer. Aí o Sadhu Sundar Singh falou assim para o seu amigo: vamos levar esse homem, senão ele vai morrer. Aí o amigo disse: não, eu não vou perder tempo com ele, não, eu vou salvar a minha vida. Deixa ele aí. É a vontade de Deus, né? Aí o Sadhu Sundar Singh falou: não, eu não posso deixar esse homem morrer, eu vou levar ele. Aí o amigo dele falou: então você leva, porque eu vou tirar meu time de campo, eu vou me salvar. Eu vou pensar em mim. E aí o homem partiu. E o Sadhu então pegou aquele homem e botou nas costas. E foi carregando ele, carregando. E aquele esforço que o Sadhu fazia foi esquentando ele. E o aquecimento dele passou para o homem também. Os dois ficaram próximos, ficaram encostando um corpo do outro, se esquentaram. E ele foi levando. E mais à frente encontrou quem? O amigo dele, que estava querendo se salvar, estava morto. Porque ele pensou: eu vou salvar a minha vida. E ele morreu. O Sadhu Sundar Singh, salvando o outro, salvou a vida dele. Isso é uma grande lição para a gente. Quando a gente quer salvar a nossa vida, viver individualmente, achando, eu vou ver o meu lado, esquece dos outros, pode ser que a gente encontre a morte ali na frente. Encontre a perda ali na frente. Porque Deus não nos chamou para viver isolados, sozinhos. Deus nos chamou para vivermos em comunhão, em parceria uns com os outros. E o amor por Deus, que é a adoração, precisa ser acompanhado pelo amor aos irmãos, que é a comunhão. Isso é um propósito de Deus para a vida do ser humano. Isso é um propósito de Deus. João 13:35, olha o que diz: o forte amor uns pelos outros irá provar ao mundo que vocês são meus seguidores. O amor dos irmãos, dos cristãos, prova que nós somos de Jesus de fato, porque Jesus, ele disse que nós deveríamos amar uns aos outros. Já estou terminando a pregação, irmãos, mas ainda tenho 3 versículos para trazer. Primeiro, como a gente sabe que está na família de Deus? Você se pergunta: Fábio, será que eu estou fazendo parte da família de Deus? Como a gente sabe? A Bíblia diz como é que a gente sabe. O apóstolo João explica como é que a gente sabe. 1 João 4:20. Olha o que o apóstolo João diz: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão,
é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João está dizendo, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você está falando mentira. Porque como é que você pode amar um Deus que você não vê, se você não ama nem o seu irmão que você vê? Olha, é o apóstolo João que está falando. Mas tem mais um versículo. 1 João 3, versículo 14. Vamos lá. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Prova que a gente passou da morte para a vida. Amor pelos irmãos. Preocupação com os irmãos. Desejo de ajudar os irmãos, de estar em comunhão com os irmãos, de socorrer os irmãos. Esse é o maior privilégio, irmãos, fazer parte da família de Deus. A igreja é um laboratório de aprendizado do amor. A igreja é um laboratório, irmãos. Porque aqui na igreja você aprende a amar gente de verdade, não pessoas perfeitas. Aqui você aprende a amar pessoas de verdade, não pessoas perfeitas. Não tem ninguém perfeito dentro dessa igreja. Tem muito pecador aqui dentro. A começar pelo missionário que está falando para vocês. Tenho muitas falhas. Aqui é um laboratório para aprender a amar. Amar de palavra é fácil, mas amar de relacionamento, aí que você ama de verdade. Ninguém do seu grupo é perfeito ou ideal. Todos têm valores, todos têm qualidades, mas todos também têm defeitos. E é por isso que a gente está na terra. O dia que a gente estiver perfeito, Deus leva a gente para o céu, porque já terminou a nossa missão aqui. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para melhorar, a gente está aqui para desenvolver a nossa santificação. E eu pergunto a você, em que nível da comunhão você está? Em qual nível desses 4 níveis? Você já escolheu uma igreja a quem pertencer? Já deu o primeiro passo? Já foi batizado? Ou precisa ser batizado? E dizer, eu não tenho vergonha de Cristo não, eu já decidi. Eu quero ser membro, eu quero fazer parte da igreja. Primeiro nível. Você já aprendeu também que precisa compartilhar? Você precisa compartilhar, você precisa estar preocupado com os seus irmãos? Fazer parte de um ministério, de um pequeno grupo, fazer parte da vida da igreja, para compartilhar o que você tem, o que você sabe com os outros. Você está no nível mais profundo, você fica junto com as pessoas que estão sofrendo, você não abandona seus irmãos quando estão passando por dificuldades. Ou quem sabe, a pergunta é mais básica ainda. Você já faz parte da família de Deus? Você já está nesse time de verdade? Talvez você vai dizer para mim, Fábio, todos são filhos de Deus. Eu vou dizer para você que não. Nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz isso. Talvez você vai ouvir isso pela primeira vez hoje. Mas, como eu disse, é a palavra de Deus que prevalece. Não é o que o missionário diz que prevalece, mas o que a Bíblia diz. Mas todo mundo é filho de Deus, Fábio? Não, irmãos, a Bíblia não diz assim. Como é que a Bíblia diz, Fábio? Vamos lá, 2 versículos para terminar. Pode passar. Pode passar o versículo, por favor. Gálatas 3:26. Por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Por meio de quê? Da fé em Jesus Cristo. Olha que precisa colocar a fé em Jesus Cristo para ser filho de Deus. Segundo versículo, João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que se torna filho de Deus? Recebendo Jesus como Salvador, como Senhor da vida. Aí sim, é filho de Deus, é família de Deus. Se você ainda não fez isso, eu convido você a fazer isso hoje. A fazer parte da família de Deus. Aceitando, recebendo Jesus como Salvador da sua vida. Porque Ele perdoa os seus pecados. Apaga os seus pecados e te dá a vida eterna. De graça. Ele não cobra, é totalmente de graça, irmãos. Mas é pela fé em Jesus Cristo que nós nos tornamos família de Deus e pertencemos à família de Deus e somos chamados de irmãos em Cristo e vamos juntos morar com Ele eternamente. Amém? Se você ainda não fez, não deixe de fazer isso. Que Deus abençoe essa palavra. O Ministério de Louvor está vindo para a gente cantar a última música. Nós vamos depois orar e encerrar o culto. Nós temos muitos pedidos de oração que chegam para nós.